Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao canal do Explica aí, ao nosso XP Resolve. Eu sou Gil Vieira, estou aqui para trabalhar com você essa linda, disciplina das ciências humanas que é a geografia. E nós vamos responder essa questão do Enem 2012, de segunda aplicação, certo? Essa questão aí é a que a gente vai responder agora, eu e você aqui, nesse momento. Só vou te pedir uma coisa, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você já está inscrito, que coisa boa, que legal que você está com a gente. Se não está inscrito, se inscreve aí, vai, se inscreve no nosso canal. É importante para a gente demais isso, tá bom? Vamos nessa então? Vamos responder a questão do Enem de 2012, de segunda aplicação? Vamos sim? Vamos sim. Bom, leitura do texto. Antes da leitura do texto, por favor, que conteúdo está sendo trabalhado aqui, Gil? Competência 2, o conteúdo é esse, ó, política econômica. Beleza, esse é o conteúdo exigido, política econômica. Que assunto de política econômica está sendo trabalhado aqui? Este assunto, ó, blocos econômicos. Então exige conhecimento seu acerca de blocos econômicos, tá? Se tiver um conhecimento sobre isso aqui, vai te ajudar a responder a questão, não é mesmo? Blocos econômicos, tá bom? Competência 2 das ciências humanas, transformações no espaço geográfico, ok? Bom, vamos fazer a leitura do texto? Vamos nessa. Na União Europeia, buscava-se coordenar políticas domésticas, primeiro no plano do carvão e do aço, tá? A União Europeia, ela nasce da Comunidade Econômica Europeia, que é consequência da CECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, só para que você entenda todo esse processo de evolução da União Europeia, então, primeiro nasce o Benelux, lá em 44, nasce o Benelux, beleza? Uma integração comercial entre a Bélgica, tá aqui, ó, Bélgica, beleza? Netherlands, Holanda e Lux de Luxemburgo. Esses países resolveram aproximar-se, né, comercialmente para se recuperar da Segunda Guerra Mundial e do estrago que a Segunda Guerra fez às economias desses países, deteriorando também seu quadro social, não é? Então esses países eles resolveram integrar-se em um organismo a fim de facilitar as relações comerciais dessa complementariedade, tá? Benelux nasce em 44. Aí o Benelux, tá? Evolui essa relação para a formação de uma área de livre circulação de carvão e de aço. Então nasceu um espaço para que carvão e aço, essas mercadorias, pudessem circular livremente. Aí os países do Benelux, mais outros países da Europa, formam a CECA, que é justamente a comunidade europeia do carvão e do aço. CECA. A CECA nasce no início dos anos 50, é quando nasce a CECA. Então, mais os três do Benelux, integra-se a Alemanha Ocidental, integra-se também a CECA, além da Alemanha Ocidental, a Itália, também integra-se a CECA, e a França. Aí passa a ter um organismo que haveria a circulação livre, não é, de carvão e de aço, beleza? Aí a CECA, ela abre caminho para o nascimento da Comunidade Econômica Europeia, certo? Comunidade Econômica Europeia, CEE. O também chamado MCE, Mercado Comum Europeu. A chamada Europa dos Seis. Então aqui em 1957, através do Tratado de Roma, 57, Tratado de Roma, é criado o Bloco Europeu, tá, da Comunidade Econômica Europeia. Tratado de Roma, certo? É o tratado que cria o Bloco Europeu, lá em 1957, o Mercado Comum Europeu. Certo? Pois bem, o processo evolutivo ele avançou e o Bloco Europeu sai da condição de mercado comum e evolui para uma união econômica e monetária. Aí vira a União Europeia. E aí a União Europeia, ela nasce, tá? A União Europeia nasce neste ano aqui, em 1992, nasce uma união econômica e monetária. Adota-se uma moeda única, cria-se uma moeda única para ser adotada, é o caso do euro, tá? Cria-se aí um câmbio comum, e aí, através do Tratado de Maastricht, olha só,
Tratado de Maastricht, cidade holandesa, Maastricht, ok? Foi esse o tratado que criou a União Econômica e Monetária Europeia, a União Europeia, beleza? Isso lá em 1992. Então, foi dentro desse aspecto aqui, ó, que eu estou mostrando, que o bloco europeu evoluiu, que todo esse processo de integração, de coordenação, né, como o texto fala, doméstica, ele avançou de maneira significativa, chegando ao estágio máximo de integração, que é justamente a formação de uma união econômica e monetária. Beleza? Aí eu vou continuar a leitura do texto, dei essa parada para que você entendesse toda a evolução do bloco europeu, tá? Então, na União Europeia, buscava-se coordenar políticas domésticas, primeiro no plano do carvão e do aço, e em seguida em várias áreas, inclusive infraestrutura e políticas sociais. E essa coordenação de ações estatais cresceu de tal maneira que as políticas sociais e as macropolíticas passaram a ser coordenadas para, finalmente, a própria política monetária, que é justamente o Tratado de Maastricht, a criação da União Europeia e o estabelecimento aí da criação de uma moeda única, né? Então a própria União Monetária vira a ser também objeto de coordenação com vistas à adoção de uma moeda única. Isso, obviamente, em 92 com o Tratado de Maastricht. Beleza? Fechou? Pronto. Segura aqui, tá? Agora veja, no Mercosul, em vez de haver legislações e instituições comuns e coordenação de políticas domésticas, adotam-se regras claras e confiáveis para garantir o relacionamento econômico entre os países. Veja, no Mercosul, em vez de haver legislação, então não há legislação, você não tem, tá, uma legislação, um rigor, tá, jurídico, coordenando, obviamente, as práticas, tá, coordenando as organizações, as instituições dentro do Mercosul. O que existe são regras comerciais que aproximam os países do Mercosul, tá? Diferentemente da União Europeia, o Mercosul, que nasceu para ser o Mercado Comum do Sul, não é? Isso é um acrônimo que significa Mercado Comum do Sul. O Mercosul ele nasceu em 1991, através de um tratado chamado de Tratado de Assunção. Tratado de Assunção. É quando nasce o Mercosul, tá? Em 91, através do Tratado de Assunção, Assunção, a capital do Paraguai, ok? O Mercosul, ele nasce de 4 países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? E o bloco se expandiu, estabeleceu acordos comerciais com outros países da América do Sul, chegando a hoje todos os países sul-americanos fazendo parte do Mercosul, dentro de algum tipo de relação, tá? Dentro do Mercosul existem os chamados membros plenos que são os seus fundadores, mas a Venezuela que está suspensa desde 2016, tá, no governo de Nicolás Maduro. Membros plenos. Os membros plenos do Mercosul são os 4 fundadores, mais a Venezuela suspensa. A Venezuela entrou em 2012, foi suspensa em 2016, no governo do Maduro, certo? Então são 5 países, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, mas a Venezuela, só que ela está suspensa. Ela não foi expulsa do Mercosul, ela não foi retirada do Mercosul, ela está suspensa, mas ela pode voltar, tá? Caso, logicamente, haja uma mudança na gestão, na política, né? É isso. Possivelmente, se isso acontece, se há uma alteração na governabilidade venezuelana, é possível que o Mercosul devolva o posto na cadeira da Venezuela dentro do bloco, tá? Membros plenos e tem os membros associados. Os membros associados são os demais países sul-americanos. Eles fazem parte da condição de membros associados, fazem algum tipo de relação comercial com os demais países do bloco, tá? Aí eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: os membros plenos, eles estão num estágio avançado de união aduaneira. Os membros plenos fazem parte da união aduaneira. Os membros plenos, eles têm estabelecido uma TEC, uma tarifa externa comum. Eles fazem parte da União Aduaneira e o que caracteriza a União Aduaneira é a existência de uma TEC, de uma tarifa externa comum. As relações com quem não faz parte do bloco, tá, se estabelece com uma mesma taxação para os países que fazem parte do bloco. Os países que fazem parte do bloco, eles têm uma mesma taxação para a circulação de produtos estrangeiros,
tem que cobrar a mesma taxa sobre esses produtos estrangeiros. Não pode cobrar taxas diferentes. Isso é uma tarifa externa comum, para as relações fora do bloco, beleza? Já os membros associados, eles não fazem parte da União Aduaneira. Os membros associados só fazem parte do livre comércio, tá? Só fazem parte do livre comércio. Tudo bem? Mas, de novo, o texto deixa claro, o processo de integração do bloco europeu, ele é muito mais forte. Você tem políticas coordenadas por uma legislação. Tem uma legislação que coordena políticas econômicas, políticas sociais, não é? Que faz do bloco europeu chegar no estágio de união econômica e monetária e ter uma integração muito significativa. Beleza? Então são estágios diferentes. Estágios diferentes. Enquanto o Mercosul está no estágio de união aduaneira, o bloco europeu está no estágio de união econômica e monetária, no estágio mais avançado. Beleza? Fechou? Bom, hoje, mas o Mercosul não é um mercado comum, tá? Não é mercado comum do Sul, mas ele não chegou no status de mercado comum. O Mercosul não permite a livre circulação de trabalhadores, tá? Hoje, mas turista circula livremente sem passaporte, mas aí tem um acordo para que turistas circulem livremente. É um acordo dos países do Mercosul. Mas não existe a livre circulação de trabalhadores. Se assim fosse, o Mercosul seria um mercado comum. Então, o nome é Mercado Comum do Sul, porque ele nasceu para ser um mercado comum, mas ele não chegou nesse status. Ele está no status de união aduaneira, os seus membros plenos, tá? Os fundadores, mais a Venezuela, que nesse momento está suspensa. Beleza? União aduaneira, isso aqui, viu? Ó, ali tá escrito assim, tá? Ó, aduaneira, tá? É assim que está ali, aduaneira, União Aduaneira, tá bom? Beleza? Bom, os aspectos destacados no texto que diferenciam os estágios, tá vendo? São estágios diferentes, né? Dos dois. Dos processos de integração da União Europeia e do Mercosul são respectivamente. Ele quer os estágios diferentes, respectivamente. Primeiro da União Europeia, depois do Mercosul. Letra A, consolidação da interdependência econômica, aproximação comercial entre os países é a letra A. Letra B, criação de inter-relações sociais, articulação de políticas nacionais. Letra C, União Europeia, reconfiguração de fronteiras internacionais. Mercosul, padronização das tarifas externas. Letra D, União Europeia, conjugação de políticas governamentais. Mercosul, enrijecimento do controle migratório. Letra E, União Europeia, composição de estratégia de comércio exterior. Mercosul, homogeneização das políticas cambiais. E aí, qual é o gabarito? Qual é o gabarito? Qual é? Bom, veja. Estágio da União Europeia. Um estágio onde os países são muito interdependentes, né? Absurdamente interdependentes. Quando se estabelece uma moeda única, o nível de interdependência é muito grande. É muito grande. Se um país ele enfrentar dificuldades financeiras, dificuldades fiscais, isso pode abalar suas finanças, e se abala suas finanças, abala as finanças de todos os países, porque eles fazem parte de uma mesma zona financeira cambial. Então, se um país está desorganizado no tocante ao seu quadro fiscal, isso pode enfraquecer a moeda e, feito um efeito dominó, todos os países serão afetados. Então, o nível de interdependência é muito grande. Por isso que a legislação tem que ser muito rigorosa, tem que ser extremamente organizada para que haja progresso e para que seja mitigado, atenuado, reduzido os problemas. A legislação, a organização institucional, a organização econômica e comercial tem como objetivo evitar problemas e possibilitar um crescimento conjunto. Então, o nível de avanço da União Europeia criou esse nível de interdependência. No caso do Mercosul, como o estágio é menos avançado, o que há é uma aproximação comercial entre os países através de um livre comércio ou de uma TEC, de uma união aduaneira. Portanto, o gabarito é a letra A. A letra A é o gabarito. A União Europeia tem uma interdependência maior e o Mercosul, como não chegou nesse status de união econômica e monetária, o que existe são relações comerciais mais próximas. Tá? Países com relações comerciais privilegiadas entre si. É isso. Beleza? Fechou? Então, não condiz a letra A, ou desculpe, a letra B, nem C, nem D, nem E com aquilo que o texto quer. A letra B tem criação de inter-relações sociais na União Europeia, articulação de políticas nacionais, não tem relação com
o que a questão trata, tá? Padronização de tarifas externas, aqui sim o Mercosul, no estágio de TEC, União Aduaneira. Reconfiguração de fronteiras nacionais, reconfiguração de fronteira, mudou a fronteira, países incorporaram fronteira de outro, então mudou a fronteira, houve uma redefinição de países, não existe isso. Letra D, conjugação de políticas governamentais, enrijecimento do controle migratório no Mercosul, então não existe esse... aumentou o rigor no controle da migração, o Mercosul não tem o objetivo de fazer isso, né? Letra E, composição de estratégia de comércio exterior, homogeneização de políticas cambiais. Quem homogeneiza a política cambial é a União Europeia, não é o Mercosul. Ele quer respectivamente. Então, depois desse sinal, é o Mercosul. Antes é a União Europeia. Quem homogeneiza é a União Europeia. Beleza? Portanto, o gabarito é a letra A. E aí, nós chegamos ao final da nossa questão. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário e não esquece de compartilhar. Beleza? Gil fica por aqui, mas eu volto. Tem mais vídeo com esse cara aqui. Valeu? Abraço. Tchau, tchau.